Boa noite. E por que não dizermos com muita alegria, feliz sábado? Feliz sábado. Como é bom quando chega esse dia, né? É o dia que nós descansamos. É o dia que nós pensamos, agora é só Deus. Agora é só adorar. Agora é descansar. É maravilhoso. E nós temos uma noite muito especial hoje. Nós estamos comemorando 48 anos da Igreja Adventista Central de Petrolina. Que Deus seja louvado, glorificado, adorado por isso. Nós estamos muito, muito felizes mesmo essa noite. E eu gostaria de convidar a igreja para que juntos fechemos os olhos e falemos com o nosso Deus, para que Ele, que é o nosso convidado especial, esteja aqui. Vamos ficar de pé? Oremos. Querido e amado Deus, muito obrigada pela oportunidade que temos de adorar ao Senhor no Teu santo templo. Obrigada, Pai, por sermos escolhidos como Teu povo e que nós, através dos louvores, através da nossa vida, possamos refletir o Senhor para outras pessoas, para que eles também estejam na Tua santa casa, Te adorando e se preparando para a Tua breve volta. Recebe, Pai, os nossos louvores e a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. A Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 2, no verso 2, nós podemos ler um texto bíblico que é bem conhecido, mas que é muito inspirador. E ele nos faz pensar, nós que já conhecemos, já ensaiamos o louvor que iremos cantar daqui a pouquinho, nos inspiramos quando lemos esse texto. Está escrito, como eu falei, em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Se o Filho de Deus se entregou a si mesmo por mim, o que devo eu agora fazer? Me entregar também. Entregar a minha vida, o meu louvor, a minha adoração a esse Deus maravilhoso. E nós vamos fazer isso agora. Nós vamos entoar esse louvor a Deus. Talvez alguns conheçam, mas eu acredito que a maioria talvez não conheça. É uma música que provavelmente vai ser o tema do Retiro de Carnaval 2018. Então, os que conhecerem, vão cantando conosco, os que não vão aprendendo, e nós vamos louvar a Deus e dizer através dessa canção, eu sou teu. Amém. Ir eu sigo, tudo que o Senhor disser repito, já não vivo eu, sou inteiramente teu. Se não for do teu querer eu nego, cada plano em tuas mãos entrego, já não vivo eu, sou inteiramente teu e nada vai me afastar. Estou seguro em tuas mãos, Jesus. Eu sou teu, não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou, devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, sou teu, e pra sempre assim serei. É para vocês começarem a conhecer. Vamos cantar juntos agora? Onde me mandares ir eu sigo, tudo que o Senhor disser repito, já não vivo eu, sou inteiramente teu. Se não for do teu querer eu nego, cada plano em tuas mãos entrego, já não vivo eu, sou inteiramente teu e nada vai me afastar. Sou seguro em tuas mãos, Jesus. Eu não sou de mais ninguém. O
valor. Eu volto a dizer, sou teu, e pra sempre assim serei. Não sou de mais ninguém, o teu amor me alcançou, me devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, sou teu, e pra sempre assim serei. Onde me mandares ir, tudo que o Senhor disser, já não vivo eu, sou inteiramente teu. Amém. Até chegar ao retiro, todo mundo vai estar sabendo, 100%, amém? Irmãos, é maravilhoso servirmos a um Deus que nós sabemos que cumpre todas as suas promessas. Todas as promessas que Deus nos fez, elas são cumpridas, e nós temos promessas sendo cumpridas hoje em nossas vidas. E nós podemos adorar esse Deus, porque a maior promessa que Ele nos fez, Ele está ansioso por cumprir, que é a de voltar, amém? Ele quer vir nos buscar, para que onde Ele está, estejamos nós também. E com esse amor tão grande que Ele dedica a cada um de nós, Ele espera simplesmente que o adoremos, que nos entreguemos inteiramente a Ele, que continuemos confiando plenamente em suas promessas, num Deus que sempre cumpre com o que Ele diz. E eu gostaria de convidar a igreja agora a ficar de pé, porque essa vocês conhecem, todos, eu acredito que todos conhecem, e nós vamos poder cantar agora também com muita alegria promessas, mas nós vamos cantar como quem realmente acredita, como pessoas que servem a um Deus de promessas. Vamos juntos? Se eu orar, receberei o teu poder, receberei os teus milagres, conforme as tuas promessas. Creia, conforme a tua vontade, porque tu és o Senhor. Se me humilhar diante da tua glória, me arrepender dos meus erros e buscar o teu Espírito, sei que o Senhor me atenderá, ouvindo a minha oração. acredite nisso e cante. Perdão eu terei, curado serei, por tua bondade e o teu grande amor. Perdão eu terei, curado serei, por tua bondade e o teu grande amor. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Creio em tuas promessas. Aleluia.
Nós vamos cantar ainda mais uma música, vamos entoar mais um louvor ao nosso Deus. E o título dessa música é Consagração. Mas eu quero que você aproveite esse momento para realmente se consagrar a Deus, para entregar a sua vida a Ele e dizer que ao Rei dos Reis você consagra tudo o que você é. E de gratos louvores transborda o seu coração. Que a sua vida seja entregue a esse Deus e que venha realmente transbordar o louvor no seu coração. Às vezes nós chegamos na sexta-feira na igreja ou no pequeno grupo um pouco cansados, né? Um pouco estressados ainda de tudo que enfrentamos na semana. Mas esse momento Deus preparou para que nós possamos deixar de lado o peso, as cargas, as preocupações, tudo o que te afastou de Deus durante a semana. Aproveite esse momento. Vamos consagrar a nossa vida ao Rei dos Reis. Adoremos com todo o nosso coração, com a nossa voz, com a nossa mente, com tudo que há em nós, a esse Deus maravilhoso, nosso Criador. Consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Que isso seja de coração. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, como eu viver. Cantarei, contarei as tuas obras. Pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Cantarei e contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pode agora aproveitar para dedicar toda a honra a Deus. A glória
Obrigada, Senhor, pelo maravilhoso privilégio que temos de Te adorar. Toda honra, toda glória, todo louvor e adoração somente a Ti, o nosso Rei Jesus. E é em Teu nome que nós agradecemos e oramos. Amém. Em 1943, chega a Juazeiro 2 compositores estudantes do ENA, os quais entraram em contato durante as vendas com um barbeiro, membro da Assembleia de Deus. E este compra 2 livros, O Raiar de um Novo Dia e A Marcha da Civilização. Ele apreciava ler, apesar do pouco estudo, e quando se tratava de livros evangélicos, mais ainda. Nesse mesmo ano, chega à região Plácido da Rocha Pita, com a família, e fixam residência na cidade. Logo, conhece esse moço, o barbeiro, leitor da palavra de Deus, e fazem logo uma estreita amizade. Daí, começa um envolvimento com outros assembleanos e mais outras pessoas, surgindo então o primeiro grupo adventista na região. Anos após, em 1955, no dia 26 de outubro, inaugura-se o primeiro templo, à Rua Conselheiro Viana, antigo Alto da Salvação. Nos idos anos 60, mais precisamente em 1964, começa do outro lado da ponte um trabalho de evangelização liderado por alguns irmãos e adolescentes, com distribuição de folhetos nas tardes de sábado. Esse trabalho obteve sucesso, pois algumas portas se abrem para as noites de encontro, onde se estudava a Bíblia, incluindo o sábado. Era um povo que pregava diferente, e isso chamava a atenção. Foi a observação de alguns. Em 1967, aconteceram 60 noites de conferências na Sociedade 21 de Setembro, com o pastor Ronald Botsford. Ousado no falar, saiu pela cidade com um carro e um megafone, desafiando a população com o seguinte argumento: quem lhe provasse na Bíblia que o domingo era dia santo e de guarda, ele daria aquele carro de presente. Algumas jovens eram recepcionistas na entrada do clube, outras cuidavam das crianças. Enquanto as pessoas interessadas nas mensagens ouviam o pastor. Geralmente ali na praça ficavam alguns jovens adolescentes, observando e chamando as moças de crentinhas. Entre eles estava Antônio Brito, hoje o pastor Brito. Logo no início de 1968, alugou-se uma sala, onde hoje é a loja Rabelo, para realizar as então escolas sabatinas filiais nos sábados à tarde. E um belo dia, olha só quem entrou por lá. Ele, o Antônio Brito, que logo foi convidado a entrar e ler a carta missionária. Tremeu tanto que o papel caiu da mão, mas nunca mais deixou de frequentar. Nos anos 90, tornou-se presidente da missão boliviana. As pessoas que se decidiram pelo batismo, geralmente eram batizadas no Rio, e então na igreja de Juazeiro, Bahia. Providenciou-se um terreno para a construção de uma igreja, e que foi inaugurada dia 26 de outubro de 1969, pelo pastor Severino Pimentel, com a presença também do pastor Plácido da Rocha Pita. Passados 26 anos, houve a necessidade urgente de construir um templo melhor. E no dia 25 de setembro de 1995, o pastor Felipe Betero
inicia a construção que se conclui em 16 de agosto de 1966 pelo pastor Raimundo Moreno. Este é o templo onde hoje festejamos 48 anos da pregação do Evangelho Eterno, cumprindo a missão. Que Deus nos abençoe. Boa noite. Que alegria estar com cada um de vocês. Já cumprimentei alguns irmãos nessa noite. Eu sou a Luana Sena, vim aqui cantar com vocês, louvar o nome do Senhor. Eu vim lá de Eunápolis, no interior da Bahia, sul da Bahia. Quantos aqui conhecem? Sul da Bahia, Porto Seguro. Fica do lado de Porto Seguro, Eunápolis. Pois é, vim de lá, sou natural de Eunápolis, sou eunapolitana. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar com cada um de nós nessa noite. Essa igreja, ela tem feito a diferença nessa sociedade petrolina. E quer usar você para anunciar para as pessoas que Jesus está voltando. Então, louve o Senhor, adore, seja grato pelas bênçãos que Ele tem dado à sua vida. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca a sua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca a sua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, eu quero amar-te mais, Senhor. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, eu vou voar, voar com o Pai.
mais a ti, Senhor. Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Cristo esteja com todos vocês. Estamos começando a nossa festa, né? E vamos até amanhã, pela graça de Deus. Hoje nós vamos relembrar alguma coisa da igreja com alguns irmãos. Com alguns irmãos que conheceram o início da nossa igreja. A igreja nossa é uma igreja jovem, e porém muitos jovens não conhecem a história da igreja. Outros já ouviram, mas alguns irmãos, aqueles que não ouviram, vão ter a oportunidade de conhecer um pouco também da história da igreja. É uma história bonita, uma história que cada vez que eu ouço eu fico fascinado. Tem duas irmãs aqui, a irmã Genidete e a irmã Gessonita. Eu gostaria de convidá-las aqui, por favor. Nós vamos fazer uma pequena entrevista com elas. E elas vão nos ajudar a relembrar, aqueles que conhecem, né? E aqueles que já ouviram, aqueles que não ouviram ainda alguma coisa sobre a igreja, vão ouvir, ficar conhecendo a história da nossa igreja. Podem sentar aí. Elas me perguntaram se eu ia perguntar coisa difícil. Eu digo, não, vai dar para passar no vestibular. Nós temos também o irmão Marcelino ali. O irmão Marcelino conhece a história da igreja. E amanhã nós teremos a oportunidade de ouvir o irmão Marcelino, se Deus quiser. Nós vamos dividir vamos ter vários irmãos aqui, alguns irmãos aqui, que a gente vai conversar. Irmã Genidete, irmã Gessonita. Eu costumo chamar a Dete, né? E Gessonita eu chamo de Nita. Então veja só. Essas irmãs, elas conhecem um pouco da nossa igreja, como eu falei. Elas eram jovens na época, né? Há 48 anos atrás, deveria ter seus alguns anos, né? Quantos anos? Eram jovens. E elas vão dizer aqui alguma coisa que a gente talvez ainda não conheça, muitos não conhecem. Genidete, é o seguinte, vou começar por você. Na época, você era adventista e era membro de onde? Nós éramos da igreja de Juazeiro, né? Nós chegamos em Juazeiro em 1964 e começamos um trabalho de evangelização aqui em Petrolina. Na verdade, não éramos só nós, que éramos crianças na época, pode-se dizer. Eu tinha 14, 15 anos. Nessa época, em 64, eu tinha 14 anos. Ninguém faça as contas não, viu? Eu nasci em 1950. Pronto. Tá fácil de fazer as contas. É fácil. Hoje tenho 67. Estou nova, crescendo ainda. Pronto, então você já era membro da igreja batizada, né? Já, que meu pai, ele praticamente, posso dizer que era o pioneiro na região aqui do Médio São Francisco, como eu coloquei ali para vocês, né? O barbeiro que praticamente começou essa evangelização aqui na região do São Francisco. Era o irmão Ernestino, o pai das irmãs. E aí, em 1964, nós começamos aqui em Petrolina um trabalho de evangelização, de distribuição de folhetos. Nós vínhamos nos sábados à tarde, atravessávamos a ponte a pé, ninguém tinha carro, nem bicicleta. Era tudo a pé mesmo. E vínhamos distribuir folhetos. E éramos vários jovens de Juazeiro, liderados por minha mãe. Minha mãe sempre trabalhou muito à frente da A mãe dela, na intimidade, a gente chamava irmã Cota. Cota. Na intimidade era irmã Cota. E aí minha mãe realmente liderava essa moçada, esses jovens.
Assim, posso citar os nomes? Pode, se Aqui, lembrar. inclusive, melhor. nós temos aqui na central a irmã Faustina, que a gente chama de Santinha. Ela também fazia parte dessa turma. Era Santinha, era Maridete, era Marinalva, era Paulo Pinto, Arnaldo, aquela turma toda. De Juazeiro. De que vinha pra cá. Juazeiro. A gente vinha para cá. Genidete, você fazia... Gessonita fazia parte desse grupo também. Era, Gessonita, claro, né? Junto com minha mãe, todo mundo. E nós distribuíamos folhetos. Nessa questão... Gideon, que era pequeno. Vinha também. Gideon todo também? Mundo, era, todo mundo. Cadê o Gideon? Tá aqui não. Irmão Gideon, esposo da irmã Valneide. Era pirraia, levava cascudo. E aí nós fazíamos essas distribuições de folhetos e tal. E como vocês leram ali aquele histórico, que eu botei que começamos a fazer estudos bíblicos em residências. Na casa de Iríneo, na casa de Delza, de Tarzinha, na casa de irmão Mestre Santo, aliás, irmão depois, né, Mestre Santo. E pronto, e começou. Então, a sua mãe era quem liderava esse Mãe era grupo quem e mais liderava alguns esse irmãos grupo. lá, né? Era. Muito Era bom. ela. Ela liderava mesmo. Ela tomava a frente mesmo, era... Ela, irmão Humberto também, foi muito forte nisso. Irmão Humberto, quem mais, tu lembra? Não, irmão Humberto... de homem era só irmão Humberto. Mulheres eram bastante. Era? Tinha uma Fale no turma. microfone, mulher. Era a irmã Laudelina, Maria Bispo, tinha as duas irmãs gêmeas, Brasilina, Badu e Lina, as duas irmãs gêmeas que... Na época, Também quem era o vinham. pastor que liderava lá? Era Missão Missão Bahia Sergipe. Bahia Sergipe. Quem era o pastor de lá, lembra? Quando nós chegamos aqui, era um português chamado Cipriano. Mas era assim, Juazeiro era a sede do distrito, mas o distrito era de Jacobina a Salgueiro. Era, né? Aí, tá vendo? Então a gente tinha Interessante. muito pouco, Pastor, a hoje... presença do pastor Ainda bem que o era senhor muito está sendo rara. pastor hoje, porque se fosse naquele tempo, né, pastor Bruno? Tava frito. A presença do pastor era uma coisa rara, porque o distrito era muito grande e ninguém dispunha de veículo. Ninguém. O pastor ia andar no lombo de um jumento, viu, pastor? Tem Nós um. tínhamos um irmão, né, na época que chegamos aqui, ele era recém-convertido, né, que era o Jorge Cury, era o único que tinha carro. Jorge Cury é um que foi prefeito de Não, Juazeiro. ali é sobrinho dele. Jorge Cury foi deputado, né? Ou foi... Não, o foi... irmão Jorge Cury nunca foi político. Ah, nunca foi, certo. O sobrinho dele é que veio a ser político depois. Mas era o único membro da Igreja Adventista na região que tinha um carro. Nossa. Me diga uma coisa, quantos anos foi esse período que vocês passaram aqui evangelizando assim? Foi pouco tempo, não foi muitos anos, não. 3 anos. 65, 66, 1967, chegou aqui o pastor Ronald Botsford, que eu nunca acerto o nome da criatura, ele é quem sabe. Ronald Botsford, ele era uma pessoa assim, bem desenrolada mesmo. E ele... Foi ele quem ofereceu o carro dele para quem pudesse provar que ele estava errado guardar o sábado. Isso, conta essa história aí, irmã Gensonita. Ele colocou um alto-falante em cima do carro dele, era um carro importado, muito bonito. Na época o povo não tinha nem Jeep, né, que era o carro mais comum, a igreja não tinha, ninguém tinha carro. E esse pastor chegou aqui com um carro importado, oferecendo à cidade inteira quem pudesse provar para ele que ele estava errado de guardar o sábado e que o domingo fosse dia de guarda. Quem achar o domingo na Bíblia, né? Quem provasse para ele que Que o o domingo domingo seria o dia de de guarda, deixado por Deus, ele daria aquele carro de presente. Levou Muito o carro bem. embora, porque ninguém... Ninguém provou nada. O meu sogro, o irmão Noé, também, ele contava umas histórias também. Aí, irmã Genidete, aí começou a conferência. As conferências começaram ali na 21 de setembro, em 1967. E aí foram 60 dias de muito trabalho realmente. E o mais interessante é que juntava muita gente na 21 de setembro. E nós ficávamos na entrada como recepcionista, digamos assim. E outras meninas ficavam cuidando das crianças para poder
não atrapalhar a programação de jeito nenhum. E isso rendeu muito. E foi como eu disse, o Antônio Brito, nós conhecemos nessa época. Falar em Antônio Brito, vamos ver aí, bota aí esse vídeo aí do Brito. Olá, irmãos, estou aqui em Natal, mandando um abraço para cada um de vocês aí que estão comemorando a nossa igreja de Petrolina, esse aniversário maravilhoso que foi a criação, o momento quando a igreja nasceu na cidade de Petrolina, fruto do trabalho dos irmãos que vieram de Juazeiro. Naquele tempo, me lembro do pastor Antônio Taubat Zavala, me lembro do pastor José Carlos Ramos, pastor Severino Pimentel e aqueles que estiveram dando estudos bíblicos de casa em casa, uma igreja missionária, uma igreja que buscava os seus primeiros frutos. E eu tenho a felicidade de fazer parte dessa história. Hoje, como pastor da Igreja Adventista, me sinto feliz com o resultado do trabalho que foi feito naquele ano, quando o tema era A Tua Palavra é a Verdade. Os hinos principais era Dá-me a Bíblia e Se Tu Buscares a Jesus. Eu me lembro perfeitamente desses momentos inesquecíveis e que marcaram a minha vida e que hoje marcam o meu ministério. Um abraço para todos, Maranata, sigamos sendo uma igreja missionária, uma igreja simpática. Um abraço a todos. Esse aí, o Brito? É ele mesmo. Eu conversei com ele por telefone e ele disse que vinha para cá. Eu disse, olha, tu ia para lá para namorar as mocinhas lá, Genidete e Gessonita. Ele disse, não, rapaz, eu ia para lá, era fugindo do padre Bernardino. Não era não. Eu não sei se eu podia dizer, tá vendo aí, Gessonita? Não, pode dizer sim. Na verdade, nós éramos algumas garotas que fazíamos a recepção do local e a rapaziada gostava de ir para lá para olhar para a gente. Isso é normal até hoje. Tá vendo aí, jovens? Mas Moças, vamos fazer conferência, moças. Ele em particular, o Brito era o mais assíduo. Havia um grande número de pessoas, hoje bastante conhecidas aqui na cidade, que faziam parte desse grupo de rapazes que iam lá só para paquerar com as meninas. E ele, interessado particularmente em uma garota que infelizmente se afastou e tal, e ele mesmo me deu notícia dela há uns 10 anos atrás. Jane Bernadette. Né? Jane Bernadette, o nome dela, que ele estava interessado. Quer dizer... quer dizer que não era Gessonita nem Genidete, era Jane. Nada a ver. Tá certo. Era uma menina muito simpática e, quer dizer, nós procurávamos ser simpáticas para atrair as pessoas para dentro da igreja, ou melhor, do local onde estava acontecendo a programação. E a rapaziada achava isso muito bom. Aqui na cidade, na época, havia uma igreja evangélica, duas na verdade, uma não funcionava e a outra tinha um funcionamento pequeno. Então, ser crente aqui naquela época era uma novidade muito grande. E aí atraía as pessoas, e as pessoas iam para lá para saber que negócio era esse. Inclusive porque a gente pregava alguma coisa bem diferente do comum. Aquela história mesmo do pastor Ronald Botsford chamou a atenção de toda a população. Nós tínhamos aqui talvez menos de um quarto da população que tem hoje. A cidade de Petrolina, naquela época, era pequenininha. Bem menor do que Juazeiro, viu? Sempre foi bem menor do que Juazeiro, na época era, né? Então, mas apesar disso, nós conseguimos chamar a atenção em face de pregarmos uma coisa diferente do comum, do que todo mundo assistia, não só na Igreja Católica, como nas outras duas igrejas evangélicas que tinham aqui. Era uma Batista lá na Souza Filho e a Assembleia de Deus ali perto do cemitério. Era só o que tinha. Me diga uma coisa, nós temos aqui, aí houve a conferência, 60 noites, e aí surgiram alguns batismos. Surgiu alguns batismos, né? Na época, tinha o irmão Cícero Neto, Irmão Eupídio Nunes. Irmão Eupídio Nunes foi depois. Foi. Um pouco depois, Irmão Noé foi dessa conferência. Noé começou a participar, assistir a programação lá na 21 de setembro. Irmão Noé se encantou com a programação. Ele contava que ele ficou encantado, E ele disse que quando ouviu a propaganda do pastor, dizendo que dava o carro dele para quem provasse na Bíblia que o domingo era dia de guarda,
ele disse que começou a... Vou ganhar esse carro. Coitado, morreu e não ganhou o carro. Mas foi muito forte a mensagem, viu? Porque o irmão Noé, ele contava que era uma pessoa assim que... como é que se diz? Vivia assim no mundo e tal, e que bebia, fumava e tudo, mas depois que conheceu, né? Então, meninas, vocês fizeram parte do início da nossa igreja, né? Justamente, não fizemos mais do que nossa obrigação, né? Naquela época, em 1967, com essas conferências, deram bons frutos, né? E começou-se escolas sabatinas, que antigamente se chamava de escola sabatina filial. Hoje nem existe mais, né? E eram feitas nos sábados à tarde. E aí nós alugamos um salãozinho, ali onde hoje é a loja Rabelo. Tinha muito rato e muita barata lá. Até a gente resolver a limpeza daquilo ali, para poder fazer a escola sabatina filial, foi uma mão de obra. E foi ali que Brito, ele foi também para lá, ele se aproximou, ficou com vergonha de entrar, e eu estava lá na frente, ainda começando a carta missionária. Quando eu vi Brito lá na porta... As pernas tremeu e esqueceu a carta. Aí eu chamei, entra, e ele todo acanhado, entra. Aí ele entrou, eu digo, sabe ler? Toma aqui. Aí eu botei ele para ler, né? E ele pegou o papel da carta missionária e começou... querer ler, mas começou a tremer e o papel caiu no chão. Mas nunca mais deixou a igreja. Nunca Amém. mais. Está vendo aí, irmãos? Os irmãos lá de Juazeiro se dispuseram. A missão, né? Eles aceitaram a missão, o desafio. Atravessaram a ponte e vieram para cá. Era um trabalho longo. Essas duas irmãs aqui e mais alguns jovens que tinha lá e a vieram gente ia para cá. também para o Jatobá. Caminhamos muito para o Jatobá. Foi bem depois, na verdade, já 69, 70, caminhamos muito para o Jatobá. Aí, irmão Marcelino é quem pode falar bem a respeito desse assunto. Irmão Marcelino, amanhã ele vai falar alguma coisa aqui. Irmão Cosme também, de Fátima. Cosme, Fátima. Cosme atravessava muito a gente, Cosme atravessava muito a gente num barquinho. Né? Era. Muito bem, era irmãos. assim. Deus abençoe vocês, né? E que... Eu só queria dizer só mais uma coisinha. Diga. O entusiasmo desse povo, com a dificuldade que nós tínhamos, era tão grande, era assim, contagiante. Nós atravessávamos a ponte cantando, a pé e cantando. Chegávamos aqui, aí, quando chegávamos aqui na cidade, agora que a gente vai cantar para chamar a atenção das pessoas, vinha aquele grupo cantando pelo meio da rua. Era. Atravessar a ponte eu já atravessei daqui para lá, a pé, para ir brincar social lá em Juazeiro, imagina, né? Isso era uma fome de social. Irmãs, muito obrigado, Deus abençoe, Deus seja louvado por vocês no início dessa igreja. Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. De onde ninguém mais espera, eu ouço o ruído das águas, eu vejo um caminho se abrir. De onde ninguém mais espera, eu ouço o ruído das águas, eu vejo um caminho se abrir. O meu socorro é o Senhor, só Ele pode te ajudar. Vou descansar, vou confiar. O
vejo um caminho se abrir, de onde ninguém mais espera. Eu ouço juntar dos ossos, eu vejo a vida surgir. O meu socorro é o Senhor, só Ele pode, Pai, te ajudar. Vou descansar, vou confiar. O meu socorro é o Senhor, nele eu nunca esperarei em vão, pois sua mão me cobrirá com seu poder. Meu socorro é o Senhor, nele eu nunca esperarei em vão, pois sua mão me cobrirá com seu poder, me cobrirá. O meu socorro é o Senhor. Confie neste Deus que te ajuda nos momentos mais difíceis da tua vida. Ele te abençoa, Ele te protege. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Vocês têm o papelzinho aí do sorteio, não? Eu vou confidenciar a vocês que eu quase esquecia desse sorteio, né? Mas como nós temos presentes para dar a vocês, né, e a todos, não só para as visitas, ok? Então tem CD aqui. Hoje são poucos. Se você não for sorteado hoje, vem amanhã. Venha ouvir a Luana Sena e os CDs são delas, que nós vamos dela, né? Vamos sortear aqui 5 números rapidinho para continuar o programa. Atenção, meus amigos da sonoplastia. Cadê o microfone, rapaz? Fala com a voz aí de... Primeiro número. Não. 85. 85. Levanta rapidinho, gente. Para a gente não gastar o tempo aqui da... 85. Próximo número. 87. É o quê? Não ouvi, não. 87. 87. 85. Bota aí, por favor, aí. Bota aí, por favor. Próximo número. 30. 30. Você não vale. É você? Venha buscar, minha filha. Próximo número. Mais 2. 56. 56. A voz oculta aí. (56), coloca aí. Último. Número 15. 15. Levantou alguém, não? É você? Ah, muito bem. Bote aqui o papelzinho, por favor. 15. Irmãos, se vocês receberam, não sei quantos de vocês receberam pelo celular, pela internet, a programação, amanhã à tarde tem um recital aqui com a Luana Sena, ela vai dizer a você como faz para adquirir o CD, ok? Mas ainda temos outros ali, mais uma dezena pelo menos ali para sortear amanhã, né? Então esteja aqui com a gente, né, nas programações, certo?
Joga esse papelzinho fora que não vai valer mais para amanhã não, ok? Deus abençoe a todos. Vamos para mais uma rodada de entrevista. Já convidamos 2 jovens na época, né? E agora nós vamos convidar um juvenil na época. Não sei se era juvenil, acho que não era adolescente ainda não. Cadê o Paulo César? Paulo César, por favor, César. César, ele era juvenil na época. Ontem também, César, eu encontrei uma irmã lá em Juazeiro, que ela foi juvenil na época também, e vinha com a mãe dela de Juazeiro para cá. É a irmã pequena, a mãe dela vinha, lembra de pequena? Ela, César, senta aí um pouquinho, pega esse microfone. Muito bem. César, na época que aconteceu a conferência aqui pelo pastor Ronaldo Bosford, o irmão Noé, seu pai, ele foi um dos que participou da conferência, assistiu todas as noites e ele se batizou na igreja. Batizou em Juazeiro, não é isso? Quantos anos você tinha na época que o irmão Noé começou a vir para a conferência? Eu tinha na faixa de 6, 7 anos quando meu pai se batizou. Inclusive nessa série de conferências, foram 7 pessoas de Petrolina, os primeiros batizados de Petrolina, meu pai estava junto, né? Foi Noé, Cício Neto, a mãe dele, e tinha mais outros que eu esqueci o nome. Então, quer dizer, os que foram a primeira leva de batismo, meu pai fez parte desse grupo, né? Esse batismo ele foi em 60, na época da conferência, logo após a conferência. Logo a conferência, ele foi fruto da conferência. Esse batismo foi lá em Juazeiro. Foi em Juazeiro. Que posteriormente, eu fazendo minhas pesquisas, eu fiquei sabendo que em 69, logo da inauguração da igreja, teve outra conferência aqui, né? Mas vamos lá. Sim, aí você tinha 6 anos. O que é que você lembra da época? Eu me lembro quando a gente se reunia ali na Vila São Francisco, era onde era a cantina, a rua da cantina Mini Preço, e nós reuníamos num grupinho lá. Quer dizer que, só um minutinho, primeiro foi para Rabelo, depois da conferência foi para Rabelo. Não, eu me lembro dessa. Ah, você lembra de lá? Lembro dessa. Então nós ficamos reunidos lá bastante tempo. Meu pai era pregador, Cício Neto, aí vinha... Irmã Marina também participava. Bastante gente. E teve muitos espetáculos, muita coisa que aconteceu naquele grupinho. Eu me lembro de uma das vezes que eu estava assistindo o culto, teve uma manifestação lá, e eu corri para debaixo do paletó do meu pai, né? A irmã empurrou os 7 bancos de uma vez, já era de idade, né? Ela pulou os bancos, foi lá na frente, pegou o pregador pelas orelhas e dizia, eu arranco tuas orelhas e tal. Mas essa cena eu tenho na minha mente. E eu gostava muito, Wilson, de ir para o culto, principalmente na quarta-feira e no domingo à noite, porque o dono da casa era o pai do irmão Irineu, a irmã Carminha, e o pai dele era Valdomiro, não me lembro o nome, mas e ele tinha um carrinho de vender bombom. Então, depois do culto, era certo que o pai comprava bombom, pirulito, né? Aqueles que grudavam no céu da boca, né? Ô César, aí você e suas irmãs também iam? Sempre estava eu junto, Fafá, né? E pai carregava, pai com um paletózinho meio curto assim, né? Uhum. Engravatado, com a gravatinha aqui, e eu ia junto, onde estava, até numas fotos aí eu me vi aí também, porque eu era um menino muito comportado, eu subia em cima da igreja aqui, né, na época da igreja. Imagina, viu? Tinha os diáconos, que a gente botava até o nome nos diáconos, era marronzinho, porque ele só tinha um paletó marrom,
o outro era azulão, porque tinha um paletó azul. Então eu fui criado, a pregação do pastor Pimentel, pastor Naves, pastor Ronaldo, depois pastor Passos, e aí vem aquela... Eu fui batizado pelo pastor Naves, com 8 anos de idade. 8 anos de idade. E aí, quando você batizou mais mais algumas irmãs suas? Sua mãe batizou quando, a irmã Raimunda? Minha mãe batizou 8 meses depois que meu pai aceitou. Ô César, o interessante, viu, irmãos? O interessante da minha sogra, ela me contou que o seu Noé ficava dizendo, olha, você não vai para o céu, se você não batizar, você não vai para o céu. E ela disse, eu só vou quando eu sentir vontade, só vou batizar quando sentir vontade. Veja só, irmãos, como é o Espírito Santo que trabalha. E ela disse que um dia, eu não sei se ela acho que ela contou para você. Ela contou sobre o sonho. O sonho, né, César? Ela passava aqui de frente e esse terreno aqui, eu me lembro dele, era um monte de lixo, pé de momona e aquele lanço todo. E o anjo disse para ele, aqui vai ser a construção da sua igreja. Eu me lembro quando esse terreno ainda era um monte de lixo, me lembro dos paus escorando a lajinha que era da frente, a frente da igreja, que eram umas colunas, branca e rosa. Eu ficava entre as duas colunas e eu botava as costas e os pés e eu subia e ia batendo na igreja. Amanhã a gente vai mostrar essa fachada aí. Né? César, aí, viu, gente? É como César falou, ela disse que só ia para a igreja se Deus mostrasse para ela. E ela teve um sonho à noite. Teve um sonho. No dia que ela falou, ela teve um sonho à noite que vinha passando por essa rua e ela disse que quase não andava por essa rua, né? E disse que vinha caminhando pelo meio da rua. Aí quando chegou em frente a esse terreno aqui, aí ela parava e disse que um anjo dizia para ela, aqui vai ser a sua igreja, a igreja que você vai se batizar. Ô Wilson, e curiosidade também, quando foi para dar o pontapé da igreja, se reuniu a primeira igreja batista e a igreja Assembleia, que era na rua Pá de Fraga, na rua da gente, e eles foram ao Palácio do Bispo, pedir a intervenção do bispo para que não deixasse construir a igreja adventista aqui. E então o bispo da época disse que não, nós estávamos em liberdade religiosa e que nós éramos bem-vindos naquela época, né? Interessante. Aí foi quando compraram o terreno. Compramos o terreno. Eu lembro também, meu sogro disse que teve uma senhora, isso eu já falei aqui, teve uma senhora que ela, quando começaram a fazer a campanha para comprar o terreno, ela doou um colar de ouro. Foi isso? Foi isso, sim. Para poder vender, para comprar o terreno. Bem, eu me lembro quando vinha fazer mutirão aqui e tudo, eu estava sempre no meio, sabe? Tem muitas lembranças, muitas coisas. Não gravava muito o nome, né? Dos pregadores que vinham, como o irmão Humberto e outros. Tinha um que era um soldado, um moreno, que ele sempre vinha pregar. Pronto, Antonino? Antonino, entendeu? Muitos dos que vinham para cá, de Juazeiro, pregar, né? E as pregações eram fortes, irmão. O hino que a gente cantava muito é Servo de Deus, a buzina tocar. Você lembra? aí, então, César... Não é a trombeta, não, é a buzina. Então, veja só. Você batizou com 8 anos de idade, suas irmãs também se batizaram na época. Eu lembro, eu conversando com a irmã Marizinha, ela não pôde vir porque o esposo dela está doente, ela está cuidando dele. A irmã Marizinha falou que em 60 foi a inauguração da igreja, em 26/10, mas ela disse que logo após a inauguração da igreja começou uma série de conferências, que foi o pastor Talbot, que até Talbot Savala, né? E se eu não me engano... Foi isso, doutor Célio? Equatoriano. Doutor Célio também é uma relíquia, ele precisava estar aqui. Daí onde surgiu a segunda leva, que foi meu avô, o Mestre Santo, e também Elpidio Nunes, já foi mais ou menos aí nessa parte. Depois do Talbot Savala, emendou com outra conferência que foi o pastor José Carlos Ramos. E quando foi em dezembro, no dia 21/12 de 69, do mesmo ano, né? Acho que vocês lembram, Genedeto, mas Gessonita. Aí teve a segunda leva de batismo, né? Que aí foi a irmã Marizinha, Maria do Socorro, irmão Alcimário, que é o filho da irmã Marizinha, Marta, filha da irmã Marizinha, Suelene, né? Sueli, irmã Júlia Braga, lembra da irmã Júlia Braga? Quem lembra da irmã Júlia Braga? Lourdes Silva já veio depois, mas já veio batizada para cá. Irmã Maria Braga.
o filho da irmã Maria Braga, tal. Chico Pinheiro e a esposa. Pinheiro, lembro dele. O irmão do Cuscuz Caramuru. Tu lembra? Me disseram que tem irmão do Cuscuz Caramuru. Morava na Orla 1, ele. Então foi a segunda leva de batismo, depois da segunda conferência que aconteceu, né? Foi a primeira com Ronaldo Bosford e a segunda com o pastor equatoriano, o Taubat Savala e coisa. Então, é isso que você... Tem mais alguma lembrança da igreja, assim, que você possa... Tenho. Eu lembrava que aqui eram 2 portas aqui, uma caixinha de som aqui, aquelas pequenininhas, uma radiola, né? Porque eles discão ficava colocando ali, da irmã que cantava Zilda Canta, né? E outras mais Foi pra longe, trás, viu? né? Foi longe, viu? Como era aqui, os mosaicos, que era o piso, ali uma porta de ferro, aqui as portas de vidro. Aqui atrás só era uma laje, uma sala só aqui atrás, né? Tem muita lembrança. Então, César, você olha para a igreja daquele tempo, assim como a irmã Genudete, a Sonita, o irmão Célio também, acho que os irmãos mais antigos olham para aquela igreja e o que vê a igreja hoje? A igreja é Deus que conduz. Hoje eu sou desconhecido aqui na igreja, né? Porque eu estou no bairro, mas a gente acompanhou o crescimento de todos os pastores que foram passando, quase toda a história da igreja a gente teve presente, né? Do seu início. Meu pai ia pregar, levava eu, minha irmã e outros. E a pregação do meu pai é logo dizendo quem era besta, quem era apocalipse, quem era isso, aquilo. Se não aceitasse Jesus, ele não tinha negócio de conversa mole, não. Ele já ia partindo para aquela coisa. César, muito obrigado, viu? E o folhetinho urgente, você lembra do folhetinho urgente com Jesus na capa? A gente entregava muito aquele folhetinho. Muito obrigado, César. Foi uma das pessoas que marcou também, que passou, conheceu a igreja desde o início, né? E hoje nós crescemos, somos muitas igrejas, temos mais de 4.000 membros na cidade, isso tudo fruto de jovens e irmãos que se dispuseram a atravessar o rio, a cumprir a missão. Feliz sábado, que a graça e a paz do Senhor Jesus mais uma vez esteja conosco. Relembrar é viver, né? E quão agradável é relembrarmos, observarmos a nossa história e dizermos Ebenezer, afinal de contas até aqui nos ajudou o Senhor, né? Embora os desafios, as lutas, né, dos primeiros pais, os pioneiros desta igreja, o que enfrentaram, os momentos difíceis também, mas Deus estava preparando um povo, Deus estava conduzindo a sua embarcação e continua conduzindo a sua embarcação ao porto seguro que é o Senhor Jesus Cristo. Que bom estarmos nesta noite de alegria, nesta noite de celebração, nesta noite de vitórias, né? E eu acredito que o pessoal ficou tão animado, tão empolgado, que disse, vamos comprar um púlpito para o pastor. Porque vocês fizeram exatamente do meu tamanho. Só que de repente eu fiquei preocupado depois com o próximo pastor. De repente, quando ele vier pregar, ele tem que ser um filho de Anakim para dar tudo certo, ele tem que ser um gigante. Mas glória a Deus, então, louvado seja Deus pelo carinho. Eu estava dizendo até para os meninos ali atrás, eu acho que eu vou levar o púlpito para mim. Gostei muito do púlpito, lindo, fantástico, um lindo presente que a igreja se doou, né? Se doou o momento aí de fazer essa doação a si mesma. Louvado seja Deus. Mas temos alguns minutinhos, vamos ser o mais breve possível também, fazer uma breve reflexão e pensarmos juntos, né? Pensarmos juntos. Como é bom comemorarmos o aniversário. É certo que, de repente, a turma que entra ali nos entra já não gosta mais nem tanto de comemorar os aniversários, já vai pensando ali que o negócio está ficando mais difícil, mas, no fim das contas, é sempre bom. Afinal de contas, é mais um tempo, é mais uma oportunidade que Deus está nos dando, é mais uma volta completa ali em torno do sol. Nesse dia, nós nos sentimos até que somos importantes, é ou não é? E amados, então, pelas pessoas que nos cercam. Sem falar das manifestações de carinho, de cuidado, de atenção que nós recebemos. É como se neste dia estivéssemos no centro das atenções e, por isso, acreditamos então que, de fato, somos especiais. Esse sentimento também deve ser experimentado pela igreja quando ela celebra o seu aniversário. Afinal, são tantas as histórias, né? O tempo não daria para contar todas elas, mas foram tantos pedidos de oração realizados aqui nesse templo. Foram tantos milagres também testemunhados.
Foram tantos batismos aqui também que foram realizados. Neste lugar também houveram tantos momentos de conversão. Pessoas que se sentiram tocadas e influenciadas pelo Espírito Santo de Deus. Neste lugar também pessoas selaram a sua união e ali realizaram o seu casamento. Nesse lugar também não tivemos só momentos felizes, mas algumas vezes também tivemos que dar um até logo para pessoas tão queridas. Neste lugar também vimos as respostas de Deus a tantas e várias orações. E as memórias a serem relembradas são um sinal do mover de Deus no meio do seu povo. Afinal de contas, um povo sem história é um povo sem futuro. Celebrar mais um ano de vida da igreja é um motivo de dar graças a Deus por sua presença, pela sua ação, pela sua misericórdia que é demonstrada então nas bênçãos que são derramadas. Neste lugar de culto, em seus 48 anos de existência, foram pregados aproximadamente 7.500 sermões. Foram feitas mais de 15.000 orações. E nos últimos 5 anos, foram batizadas mais de 170 pessoas. Foram formados dezenas e dezenas de missionários e foram realizadas mais de 2.500 reuniões da Escola Sabatina. Centenas de alunos também da Escola Adventista foram alcançados com a mensagem do Advento. Formação de líderes que atuam não apenas nessa igreja, mas em tantas outras. Exportamos líderes para outros lugares também. Milhares e milhares de reais que foram usados na pregação do Evangelho, apoiando o erguimento e a construção de igrejas locais e outras igrejas em nossa geografia, na União Nordeste e outras também além-mar. Mais de 13.000 pedidos e agradecimentos. Olha só, com tanta coisa nesses últimos 48 anos. Mais de 25.000 louvores entoados ao Senhor. Centenas de crianças que também foram dedicadas a Deus. E quase, tentei marcar aqui, buscando alguns dados, aproximadamente quase 2.000 batismos para a honra e para a glória de Deus. Isso em 48 anos de história. Crianças, jovens, homens e mulheres tiveram seu primeiro contato com o Evangelho de Cristo nestes bancos onde vocês estão sentados. Não há dúvida de que o aniversário da igreja aponta para um passado de lutas e esforços, nos firma positivamente no presente e constitui também um tremendo desafio em relação ao nosso futuro. Celebrar o aniversário da igreja é reconhecer o favor de Deus manifesto na vida de cada pessoa alcançada e ainda compreender que, enquanto representante do Senhor, sua missão continua até o dia da sua volta. Celebrar o aniversário da igreja é manter viva a esperança do grande dia que acontecerá, o encontro da noiva com o seu amado. Eu queria que você então abrisse a sua Bíblia e fosse comigo ao livro de Apocalipse, no capítulo 19. E nós vemos a narrativa bíblica deste encontro do noivo com a sua noiva, o encontro dos séculos. Apocalipse, capítulo 19. E o verso 6. E ele diz assim, o finalzinho do verso 6. Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. De fato, é manter a esperança neste grande encontro que será o retorno do Senhor Jesus Cristo. Celebrar o aniversário da igreja é também reconhecer as promessas do Senhor, é reconhecer a sua fidelidade e o seu amor, porque eles são eternos. Não sabemos quanto tempo ainda temos neste lugar, mas que enquanto estivermos aqui, tenhamos a mesma disposição em adorar como teve Davi. Lembra o que é que diz o Salmo 122, verso 1? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que tenhamos também a mesma reverência de Abacuque, onde ele registra no seu livro, o Senhor está em seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra.
Que tenhamos também a mesma consciência de lugar sagrado que teve Moisés, quando o Senhor falou com ele em Êxodo capítulo 3, verso 5. Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa. Que enquanto estamos aqui, tenhamos a mesma experiência da presença de Deus, como teve Jacó. Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Este não é outro lugar senão a casa de Deus e esta é a porta dos céus. Gênesis 28, 16 e 17. Que enquanto o Senhor não vem, tenhamos a mesma consciência da missão que Jesus então nos ensinou. Lá em Lucas 14, 23, ele diz: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Temos muito a agradecer a Deus e ainda temos muito que executar para Deus. Por meio do seu Espírito, por meio da disposição da sua palavra, por meio dos seus ensinos, há uma geração inteira a ser alcançada. Os nossos irmãos aqui contaram seu testemunho, a força de vontade, a disposição, o desprendimento também de sair de uma cidade a outra, e a gente olha aparentemente tão distantes, mas eles saíram com alegria, cantavam e incendiavam o mundo com a mensagem do Evangelho de Cristo. Que tenhamos também essa mesma disposição. Que este templo continue como um farol, um oásis de descanso e um santuário de adoração para os filhos e para as filhas de Deus. Que hoje eu e você celebre a vida da igreja e celebremos a noiva do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu quase não me lembro, foi há muito tempo atrás, quando eu conheci a Cristo, entreguei meu coração. Com Deus em minha vida, pensei achar só paz. Passei por duras provas, eu achei que era o fim. Milagres eu não via, nem saída ou solução. Eu me lembro quantas vezes minha fé vacilou, mas o amor de Deus mostrou-me a certeza de vencer. E hoje sei que Cristo é o caminho que eu sempre seguirei. Escolho Jesus sem olhar para trás. Eu tomo sua cruz e sua mão. Entrego meu ser e meu coração. O que mais posso oferecer? Assim como a noite irá findar e um novo sol irá brilhar, decidido hoje estou. Escolho Jesus. A maneira que vivi, eu almejava ser perfeito pra vida eterna atingir, mas Cristo veio oferecer-me sua graça e seu perdão. Na cruz pagou grande preço por minha eterna redenção. Só Jesus é a saída, Ele é luz na escuridão. Ele é o príncipe da glória de infinita
muita compaixão. Agora entendo a diferença de ter Cristo em meu viver. Só pela graça vem a vitória, confiando em seu poder. Escolho Jesus sem olhar para trás. Eu tomo sua cruz e sua mão. Entrego meu ser e meu coração. O que mais posso oferecer? Assim como a noite irá findar e um novo sol irá brilhar, decidido hoje estou. Escolho Jesus. Hoje escolho Jesus. Sempre escolho Jesus. Sem olhar para trás, eu tomo sua cruz e sua mão. Entrego meu ser e meu coração. O que mais posso oferecer? Assim como a noite irá findar e um novo sol irá brilhar, decidido hoje estou. Escolho Jesus. Hoje escolho Jesus. Escolho Jesus. Amém. Louvado seja Deus que há 48 anos um grupo escolheu a Jesus e a sua descendência, os seus descendentes, a sua história continua a escolher a Jesus nos dias de hoje também. Quero só avisá-los, lembrá-los que amanhã às 8h45 não terá o primeiro culto, tá? De 8 horas, o tradicional. Então, às 8h45 nós nos encontramos e será um único culto amanhã em horário habitual, tá? Então, nos encontraremos na parte clara do dia às 8h45. Vamos orar? Pai Celestial, nossa gratidão ao Senhor, porque em todos os momentos da Tua igreja, em todos os momentos da história, o Senhor sempre esteve presente, conduzindo o Teu povo para o melhor da terra. Nós te agradecemos, Pai Celestial, porque em meio aos desafios que os pioneiros aqui nessa região enfrentaram, os pastores, os líderes, os anciãos, as dificuldades que eles então enfrentaram. Hoje também enfrentamos, talvez não as mesmas, mas num outro aspecto, num outro cenário, mas na mesma disposição que estes Teus servos tiveram. O mesmo Espírito que os capacitou e os dotou com tanta excelência. Esse mesmo Espírito continue a conduzir o Teu povo, continue a nos guiar em direção à terra prometida que o Senhor fez, a promessa que o Senhor fez para cada um de nós. Que não percamos o caminho, não percamos o sentido, mas continuemos a olhar para a cruz, olhar para o Senhor Jesus Cristo e estarmos de pé quando o Senhor este mundo voltar. Abençoa a Tua igreja, sê com cada um dos Teus filhos. Toma-nos mais uma vez em Tuas mãos e nos despede com a Tua graça e com o Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém.